Você já ouviu falar de alguma coisa sem alma? Não estou falando no contexto religioso da palavra, da expressão. E também não estou falando de alguém que é muito mal, muito maléfico, e aí é chamado de sem alma. Mas mais ou menos dentro do contexto de aquele restaurante é um restaurante sem alma. Você já ouviu alguma coisa assim? E é tão engraçado a gente parar para pensar que muitas vezes essas expressões são usadas para coisas que de fato são inanimadas. Por exemplo, um restaurante, uma loja ou até uma obra de arte. Eu tenho pensado um pouco nesse assunto nos últimos dias depois que rolou uma trend no Instagram em que as pessoas pediam para a inteligência artificial reproduzir uma foto delas, só que no estilo Ghibli, do estúdio Ghibli. E aí a inteligência artificial reproduzia, fazia essa versão dessa fotografia. E muita discussão surgiu disso, sobre a alma por trás daquele design, a alma por trás daquela arte. Mas eu não vou falar disso aqui hoje. O fato é que eu fiquei pensando muito sobre a alma por trás das coisas. E por que isso é importante, sendo que as coisas são inanimadas? Quando a gente fala de um ambiente sem alma, por exemplo, parece que a gente está falando de um lugar que não tem uma história real por trás. Não tem uma personalidade, não tem algo que faça a gente pensar, nossa, como é que funciona esse lugar? Quem passou por aqui? Quem está por trás? Como ele surgiu? Lugares sem alma são só uma casca. Por mais que possam ser muito bem projetados para atingir seus objetivos de vender, seja lá o que for, não tem aquela coisa que torna real, não tem a tal da autenticidade. Partindo para o meu mundo, eu queria falar um pouco sobre estilo sem alma. Será que pode existir estilo sem alma? Se a gente for parar para pensar, o estilo, ele é meio que um conjunto de características que distinguem uma pessoa da outra. A gente pode falar de estilo de um artista, de estilo de um escritor, do estilo de um músico, mas quando eu tô falando de estilo pessoal de se vestir, que é a minha área, a gente fala de um conjunto de elementos de design que a pessoa usa na vestimenta dela, e não só na vestimenta, como no cabelo, na maquiagem, nos acessórios que ela usa. E esses conjuntos, esse conjunto de elementos, ele transmite características dessa pessoa. É como se fosse um tipo de impressão digital. Então a gente reconhece aquela pessoa por aquele estilo. Aquele estilo tem a ver com aquela pessoa. E isso por essência. Estilo está ligado à personalidade. Ainda que ele não transmita, ele não tem o poder de transmitir totalmente a personalidade de alguém, ele transmite nuances, características importantes daquela pessoa. E quando a gente fala de estilo sem alma, parece até uma coisa que não pode existir. Mas eu tenho pensado que nos dias de hoje tem ficado cada vez mais evidente que estilo sem alma está em alta. O que mais a gente vê é um monte de estética borbulhando semanalmente, mensalmente, prometendo que se você tiver aquele visual, você vai ter engajamento, você vai ter visualizações, curtidas, você vai ser bem visto pelas pessoas que te olharem, você vai demonstrar que você é antenado, que você sabe o que está acontecendo, que você não está fora desse movimento estético. E também tem os profissionais que prometem que eles têm tudo na mão para transformar a sua imagem numa imagem que vende, numa imagem que vai te fazer conseguir sucesso. Então, tanto as estéticas quanto esses profissionais que querem moldar milimetricamente a imagem de alguém, muitas vezes não estão nem aí para se essa imagem está conectada com quem sustenta essa imagem. E aí começa a surgir um negócio muito estranho, que são as cascas ocas, muito bem projetadas, muito bem montadas, mas ainda assim ocas. Elas
transmitem informações, né? Porque a nossa imagem transmite informação. Então, essas cascas bem montadas, elas passam informação, elas passam mensagens, mas elas estão totalmente desconectadas da realidade de quem está sustentando essa imagem. Para não ficar só nesse campo filosófico, eu vou dar um exemplo prático do que eu estou dizendo. Você está andando pela rua e aí você encontra uma pessoa que está usando uma camiseta de um filme cult, aqueles filmes cabeça, sabe? E aí você olha a pessoa com aquela camiseta e você fala, poxa, a pessoa gosta desse tipo de filme. Nossa, ela deve gostar, né, de coisas artísticas, de coisas intelectuais. Você pensa isso e ok, você vai embora pra tua casa. Só que a verdade é que aquela pessoa que estava usando aquela camiseta nunca nem assistiu aquele filme. A verdade é que ela nem gosta desse tipo de filme, ela detesta. A pessoa tá usando aquela camiseta porque ela queria representar que ela gostava daquele tipo de filme. Ela queria representar que ela era intelectual, que ela era descolada, que ela era cult, que ela era alternativa. Mas a verdade é que ela não gosta daquilo. Ou seja, ela usou um elemento na imagem dela que está totalmente desconectado da verdade sobre ela. Qual o problema, você me pergunta? Aí é você que me diz.